Olá, web espectadores do Abela Cast, o nosso podcast de toda sexta-feira está junto com você trazendo informações sobre a saúde feminina em especial, mas nada que a gente também não possa incluir os homens, não é verdade? Tanto nas entrevistas quanto nos entrevistados. Hoje a gente tem a alegria e a satisfação de trazer aqui o psiquiatra Dr. Hernani Pinheiro, também aqui a nossa querida psicóloga Estefânia Barros. Uma alegria estar com vocês, uma alegria estar com os nossos convidados. Você já sabe que pode participar conosco através do nosso chat. Estamos ao vivo, viu? Chegue junto com a gente. Doutor Hernandes, seja bem-vindo. É uma honra trazê-lo aqui. O atual presidente da Associação Norte Rio Grandense de Psiquiatria, tem um currículo extenso, muito vasto, muito maravilhoso, e a gente vai falando sobre ele ao longo da nossa entrevista. Seja bem-vindo. Obrigado. Também a Estefânia Barros está aqui conosco mais uma vez. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, hoje a gente vai falar sobre como equilibrar a saúde da mulher, a saúde mental da mulher, como é que a gente vai poder ter aí um dia a dia, um cotidiano que deixa a nossa vida equilibrada, que deixa a nossa vida com mais saúde mental, que é uma pauta que a gente vem tratando muito, principalmente depois da pandemia, mas que ela já existia, né? A gente só não dava muito valor a isso, né, doutor Hernani? Na pandemia houve alguns incrementos no estilo de vida cada vez pior. Porque antes o estilo de vida já era determinante para pessoas adoecerem, mas depois da pandemia se piorou muito. Por exemplo, o fato do confinamento. Com certeza, o isolamento social mata mais do que o cigarro. A cadeira mata mais do que o cigarro. Porque as pessoas passam muito tempo sem movimento, sentado, ou ficam em casa o tempo todo, por exemplo, usando o celular, ao invés de socializar. E isso, com certeza, traz muitos danos à saúde mental e física. Pois é, e é uma coisa, doutor Hernani, que muitas vezes a gente não se toca muito que esse movimento faz parte da vida. E como é que a gente pode introduzi-lo, né, no nosso dia a dia, que muitas vezes a gente passa realmente no trabalho muito tempo sentado, ou muito tempo em pé, naquela mesma posição ali, feito estátua, ou se movimentando demais, não consegue se concentrar, não consegue prestar atenção nas coisas. Como é que a gente consegue achar um equilíbrio? Para você mudar a sua vida, você tem que mudar primeiro. É óbvio, né? Por óbvio, é assim. Então você tem que mudar. E como é que uma pessoa muda? Só existem três formas de você mudar. Ou você muda por uma conversão religiosa verdadeira, ou você muda fazendo muito tempo de psicoterapia, ou o que é mais barato e fácil, você muda totalmente de ambientes que você frequenta, de pessoas com quem você convive, ou de informações que você recebe. Então, se você quer mudar esse estilo de vida, mude pelo menos as pessoas, os lugares e as informações que recebe, já é um primeiro passo. Mas qual seria os caminhos para fazer isso? Porque muitas vezes a gente vive numa sociedade tão tóxica, né? Que hoje em dia é uma palavra também que está se usando muito, que aquele ciclo que a gente vive, a gente não encontra abertura para sair. E quando encontra, tem muito medo do novo. Como é que a gente encontra esses caminhos? Primeiro você toma uma firme decisão. Quando você decide mudar, aí você vai fazer o projeto de como fazer isso. Por exemplo, é uma frase famosa de Jim Rohn, é um palestrante americano já falecido, ele diz: você é a média das 5 pessoas mais próximas. Então, que tal você fazer uma revisão das pessoas que você tem mais proximidade? E se não é de acordo com o que você deseja ser, que tal mudar? Pela lei, não é obrigado você continuar com as mesmas amizades. Você pode mudar. Então, que tal você mudar as pessoas mais próximas, porque isso seria um primeiro passo para você fazer algo diferente, ter um estilo de vida diferente, saudável. Mas o medo, a gente faz o que com o medo? Antes de falar do medo, né, é uma pauta muito interessante, que é a questão do que você está consumindo na internet. Sim. E isso, o que isso influencia, o que tanto está influenciando, né, na sua rotina, na sua vida, né? Isso representa muito quem você quer ser, o que você está vivendo no seu momento. Se você está lá vendo uma pessoa que todo dia posta, a terapia é importante, se exercitar também é importante, então você acaba primeiro já tendo aquela informação e a partir daí já tentando mudar essa sua rotina, sua vida. E quando você está consumindo algo totalmente diferente, que não vai lhe ajudar ao seu bem-estar, seja mental, corpo, isso influencia muito, né? Então a gente também deve ter esse cuidado.
E quando a gente fala do medo, a gente também tem que desprender, sair um pouquinho da nossa zona de conforto. É assustador no início, mas quando você percebe que você consegue enfrentar essas barreiras, né, isso é satisfatório. Então, a gente também tem que desprender dessa zona de conforto. Eu tenho alguns exemplos, assim, principalmente nessa questão de redes sociais, do quanto isso modifica realmente o nosso pensamento, o que é que a gente tá, às vezes até para lembrar, enfim, tem ali um momento que acontece muito, não sei se acontece com vocês, a gente começar a cantar uma música, se lembrar de uma música, começar a cantar essa música. Aquela música ali que provavelmente você ouviu, ou passando na rádio, ou passando por alguma, sei lá, algum paredão de som, essas músicas chicletas, essas músicas grudentas que, né, são a maioria das vezes péssimas. Isso é uma opinião, né, pessoal. E você consegue ficar ali com aquele negócio, você até quer tirar aquela música e você não consegue. E quando você passa a ter essa revisão de conteúdos, como você acabou de dizer e o doutor Hernando também colocou, realmente você tem uma troca aí até de sugestões cerebrais, vamos dizer assim. É isso mesmo, doutor Hernando? Esse é um assunto complexo, mas você pode pegar por partes. Por exemplo, eu lembrei agora, quando conta a história bíblica, né, que o rei Davi estava próximo do seu falecimento, ele chamou o filho dele Salomão e disse que você seja forte e corajoso. Ele não mandou arranjar um casamento, fazer um concurso público, acessar o YouTube. Não. Ele disse seja forte e corajoso. Aí como é que você vai fazer para ser forte e corajoso? Ele, quando está falando isso, está falando do ponto de vista mental, das ideias, né? Seja forte e corajoso. Mas as pessoas têm um costume de fazer uma divisão, que é apenas didática, mas eles fazem como se fosse total. E o corpo e a mente. O corpo e a mente é uma coisa só. Meu cérebro está dentro do meu corpo, né? Então, você tem que ser forte e corajoso. E, segundo os filósofos romanos estoicos, ele dizia, quanto mais você exige do seu corpo, mais você fortalece a sua mente. Então, se você exigir do seu corpo, você vai se tornar mais forte. Então, por exemplo, você vai se dedicar a um exercício físico vigoroso, ao ponto de você ficar fisicamente bem preparado. Porque os resultados na sua força e coragem virão nesse ponto. Então, não pode se fazer, por exemplo, uma caminhada. Caminhada é coisa de idoso, quem tem 90 anos, né? Você tem que se tornar forte. Idosa. Então, como é forte? Forte é muito músculo e pouca gordura. Eu me senti uma idosa. Você tem que ter força, resistência, velocidade, flexibilidade, equilíbrio, muito músculo e pouca gordura. Se você não tiver isso, você nunca vai dar o pontapé inicial, porque não há como a mente ser forte num corpo frágil. Jesus, eu vou sair daqui correndo. Dar um salto, sair correndo, começar a exigir do meu corpo. Mas é uma dificuldade que a gente encontra. Acredito que vocês encontram muito isso dentro dos consultórios, nessa questão de estar mesmo ali questionando, mas como eu vou fazer isso, doutor Hernando? Como é que eu vou fazer isso, doutora Estefânia? Né? De mudar, de virar essa chave, né, da questão do corpo, na questão de você interligar o corpo e a mente, não fazer a divisão, viu? Então, aprendemos hoje que não há divisão entre corpo e mente. É tudo uma coisa só. E quanto mais a gente exige do corpo, mais a mente vai ficar fortalecida. E esses caminhos, cada um tem o seu? Cada um. Eu acho que a gente, como ele trouxe a pauta, né? O corpo e a mente andam junto. E ele trouxe as 3 pautas, né? De você querer mudar e você querer saber o que eu posso, qual o caminho aqui que eu quero seguir, né? Então, primeiramente, se você tem dúvidas, se você não está conseguindo, procure uma ajuda, né? Terapia. Sempre eu vou estar falando, terapia é importante, é essencial, né? E principalmente para uma mudança dessa. Se você não está preparada para essa mudança, se você não tá vindo, se preparando, né? Se torna mais difícil e provavelmente você vai se acabar se frustrando e desistindo no início, né? Nem na metade, é no início do caminho. Então, procure uma ajuda, analise todo o seu contexto da sua vida, seja no lado pessoal, social, né? No seu corpo, sua mente, tudo.
né? O que que eu quero para minha vida? Se questione, se pergunte, o que que eu preciso mudar? O que que não tá me ajudando? O ponto inicial é isso, se questionar. Eu às vezes, já ouvi muita gente conversando. Eu não sou psicóloga, mas a gente, às vezes, né, faz esse papel de psicóloga com as amigas, com os amigos. E uma questão é justamente essa, assim, de às vezes acontece uma coisa bem drástica para a pessoa poder acordar e fazer as coisas que realmente tem que fazer na vida. Por que que acontece isso, doutor Hernani? O nome motivação é quando você tem um motivo para a ação, né? Então alguém só vai fazer uma ação quando tiver um motivo. Mas a gente tem que sempre ser pelos motivos ruins para poder ir para frente fazer o negócio acontecer? Não sempre, mas a maioria das pessoas são, né? Porque ser sábio não ficou para todos, né? É, Uma verdade. pessoa sábia, Tem esse detalhe. desde o início, ele sabe como proceder e busca isso. Mas para o público em geral não é bem simples. Eu creio que se o médico encontrar 10 pacientes e disser, se você não fizer essas mudanças no estilo de vida, você vai morrer logo, no máximo 3 vão mudar. Os outros preferem arriscar a morte. Mas não muda. Tão difícil é a mudança. A mudança é a coisa mais difícil que existe. Porque imagine, você faz 30 anos que você faz uma coisa, aí chega lá no consultório do médico, o médico diz que você tem que mudar. Mas como eu vou mudar se há 30 anos eu faço a mesma coisa? Então existe uma grande resistência, porque formou-se um hábito muito firme, muito concreto, e é difícil a pessoa mudar. Para o afegão médio, o plebeu, como se diz, a pessoa comum, é muito difícil fazer uma grande mudança. Isso ficou para os mais fortes. É verdade. Doutor Hernani Pinheiro está aqui conosco, ele que é o atual presidente da Associação Norte Rio Grandense de Psiquiatria até 2025. Ele vai estar aí direcionando esses trabalhos. Tem também livros publicados, que inclusive eu tenho edições também lá em casa, que eu leio muitas vezes, e às vezes tem aquele tapa na cara da pessoa, né, doutor Hernani? O senhor é bem direto, bem incisivo também, e essa questão de ser incisivo para essas mudanças com os pacientes, com as pessoas. Muitas vezes a gente tem vergonha, tem medo de ir para terapia, e quando chega lá, chega na intenção de que o profissional diga o que é que a gente vai fazer. E quando o senhor é muito incisivo, assim, de dizer, olha, ou você muda ou você morre, tipo, isso, qual é a reação, né? E se mais homens ou mais mulheres reagem bem? Quem é que reage melhor? O certo não é ser assim bem incisivo, mas às vezes as pessoas têm uma certa pressa e a gente tem que mostrar algum serviço. A pessoa vai se consultar com alguém, a gente tem que dizer as coisas certas e rápidas. Mas o certo era ir comendo pelas beiradas, porque a pessoa tem que ser iniciada. Não é possível a todo público dizer diretamente, porque ele não resiste a isso. São pessoas que muitas vezes, em virtude da doença ou a sua própria vida, das suas questões existenciais, ele tem uma dificuldade de aceitar, ela está fragilizada. Então, neste caso, deveria existir uma certa parcimônia, um processo. Mas, às vezes, a situação é tão danosa que a gente tem que ser incisivo e dizer imediatamente o que é preciso ser feito, né? Assim, preto no branco. Até porque também tem gente que, se você vai com certa parcimônia, ele não dá um grande crédito, ou ele não quer implementar por outros motivos, acha que ainda tem tempo, né? Então, muitas vezes é preciso ser incisiva. Mas eu acredito que a mulher é mais difícil de aceitar. O homem, ele é mais racional, né? A mulher é mais emocional. O homem tende a ser mais, assim, assertivo no que pedir que seja breve e que se diga logo o que quer, não fique com muitos floreios, né? Eu acho que a mulher tem mais dificuldade. Talvez por isso que a mulher, por exemplo, se dê melhor com psicoterapia, procure mais, é mais sociável. Entendi. Por exemplo, a mulher é mais sociável, frequenta mais a igreja, faz mais festinhas, né? Se reúne com a família. O homem tem mais dificuldade e eu acho que ele é mais durão assim nesse sentido. Ele quer que diga logo o que tem que fazer e pronto. E se não fizer, não fez e pronto. Bora fazer logo esse negócio aqui, né, doutor? Aqui resolver. Justo. E Stefânia Barros, que é a psicóloga que atende lá na Bela Clínica, ela tá junto
com outros profissionais para fazer as coisas andarem melhor, né? Psicologicamente falando. E como é que vocês fazem, Stefânia, com relação às mulheres? Porque as mulheres têm mais tarefas, muitas vezes têm sobrecargas muito difíceis também, né? E como é que vocês fazem essa orientação? Eu sei que cada pessoa tem uma forma, como o doutor Hernani acabou de dizer, cada pessoa tem um jeito de dar o start. Mas para a mulher, aquela mulher bem atarefada, que quer realmente mudar de vida, mas precisa ali tirar a culpa da questão do filho, da questão do marido, da questão de poder ser ela, mas ainda sendo mãe, sendo esposa ou namorada, enfim. No caso da mulher, a gente tem muita dificuldade, né? Dessa questão da mudança. Porque a mulher, ela, toda a vida, quando a gente questiona algo, quando a gente traz essa questão da mudança para a terapia, ela sempre traz a resposta de: ah, hoje eu tenho que ficar com o filho, não tem quem fique. E sempre tenta justificar pela escolha dela. E na maioria das vezes tem outras alternativas ali para aquela mulher. Tem outras coisas que ela possa vir fazer. Então, primeiro, a gente tem que fazer com que essa mulher entenda que ela precisa daquela mudança, que ela tem uma rede de apoio e que ela pode contar com essa rede de apoio. Porque também tem isso. Tem mulheres que têm rede de apoio e se nega a passar a tarefa, designar, né, a tarefa para a rede de apoio. E isso acaba prejudicando, por achar que ela que tem o dever e a obrigação de fazer, tomar de conta de tudo. Pelo contrário, ela não tem, né? Então, ela começa a entender isso, começa a entender que também isso é para o bem dela, para a família dela, né? Começa a também fazer o amor próprio, né? Porque a partir daí que você entende que você precisa colocar você em primeiro lugar, que você precisa se amar, né? Aí você começa a cuidar de você, começa a tirar um tempinho, né? Não, hoje eu não posso porque eu vou ter que dormir mais cedo. Não, porque se eu acordar mais cedo, vai acordar a criança, o pai não quer ficar. Isso a gente dando um exemplo de exercício físico, né? Eu não posso tirar um tempinho para terapia porque meu dia é muito corrido, hoje não dá. As várias desculpas. E isso a gente vê quando a gente toca justamente nesse assunto de mudanças. E isso a paciente, ela deixa de ir com a frequência porque ela viu e percebeu que aquele momento, né, que ela precisa mudar e que ela tem aquele momento assim, ó, a psicóloga aqui tá falando a verdade, eu preciso, mas eu não quero. O que que tá acontecendo aqui, né? Muito bem. Olha, lá na Bela Clínica você vai encontrar diversos serviços, não só para as mulheres, mas em especial para nós mulheres, tá? Segue lá, @abelaclínica_. Bom, doutor Hernani, estão perguntando aqui como lidar com o estresse da mulher no dia a dia. Eu acredito que seja ela mesma lidar com o estresse, né? Porque a gente tem aí várias situações de estresse, e realmente não são poucas. Como é que a gente pode lidar, né? Já que muitas vezes não tem aquele tempo de fazer o exercício físico, não tem um tempo, às vezes, também de fazer uma leitura ou assistir até mesmo, né, passar um tempo no celular, como a gente hoje faz mais. A vida assim, é um conjunto. Você não pode desmerecer uma parte. Por exemplo, ela disse lidar, a palavra certa vai ser gerenciar o estresse, né? Como fazer para gerenciar essas situações estressantes da vida? Para você gerenciar isso bem, você tem que estar bem em outras partes importantes da vida. Então, por exemplo, se você está numa situação desafiadora, como você pode fazer para suportar, gerenciar melhor aquilo? É você dormindo bem, é você fazendo seu exercício correto, é você tendo uma dieta equilibrada, é você cuidando das suas finanças pessoais, é você tendo uma vida espiritualizada, sabendo lidar melhor com os familiares, né? Se socializando com qualidade. Então, a resposta é: outras partes importantes da vida devem ser equilibradas para você ser capaz de gerenciar melhor aquele fator estressante. Muito bem. Com filhos, maridos, trabalhos, tarefas domésticas, como é que faz para a gente poder ter esses espaços, né? E não se sentir culpada de ter esses espaços, né? Eu, inclusive, tenho uma amiga minha que faz 3 anos que ela teve bebê. Ela tá querendo muito ir para uma festa esse final de semana, mas está se sentindo extremamente culpada, porque vai deixar a menina com a mãe e a menina vai chorar. Eu agora lembrei,
O maior filósofo do Império Romano, chamado Sêneca, filósofo romano estoico, ele mandava você medir com a régua o tempo que resta de vida. Então, por exemplo, vamos supor que essa pessoa aí tenha 50 anos. A média de vida no Rio Grande do Norte é 76 anos. Então ela só tem 26 anos de vida, né? Aí quando a gente sabe quando vai morrer, a gente se apressa em resolver certas coisas, né? É uma boa dica, doutor Hernani. Quando é famoso também essa história que quando o imperador romano discursava, tinha um escravo, um serviçal, hoje chamam um ajudante de ordens, né? Todo governador parece ter um ajudante de ordens, ele ficava lá atrás. E ele assim, a cada 1 minuto ou 2, ele sussurrava uma frasezinha em latim para o imperador. Memento mori. Lembre-se que você é mortal. Lembre-se do momento da sua morte. Para você cuidar em coisas importantes da sua vida, né? Então, por exemplo, uma pessoa está estressada, mas você está sabendo que sua mãe já tem 80 anos, já passou até do prazo de morrer aqui do Rio Grande do Norte, que é 76 anos. Que tal então você visitar sua mãe? Né? Aí você vai morrer logo. Que tal você se cuidar logo de fazer as coisas importantes da sua vida? Você tem que saber o que é importante. Porque você é mortal. Lembre-se do momento da sua morte. Meça quanto tempo de vida lhe resta. Porque se você ficar lembrando disso, pode ser que você se apresse em resolver as coisas importantes da vida. E não fique olhando o celular, fazendo coisas fúteis. Faça coisas importantes, grandiosas, tenha uma vida extraordinária, faça algo de bom, de justo, de nobre, de bom, de belo. E você talvez fique menos estressada, porque está se dedicando às coisas importantes da vida. Antes de morrer viva, né, doutor Hernani? É importantíssimo. Pode fazer um corte aí, viu, Tiago? Dessa frase aí que o doutor Hernani disse, desse braga que ele deu na gente. Muito bem, vamos lembrar que a gente vai morrer. Como lidar com a ansiedade de ser mãe pela primeira vez? Porque não vem com manual. Então, aí tem mães, né? Aí, aliás, mulheres que querem muito ser mãe e fica naquela ansiedade de engravidar, e aí, às vezes, tem a alegria, mas a maioria das vezes tem ali a decepção de não conseguir. Como faz? Aí você tem que dividir. Será que essa ansiedade é uma natural, é uma questão da própria vida, uma questão existencial? Ou essa ansiedade já é uma doença? Quando é uma doença, aí vem o tratamento, que geralmente, quando é moderado ou grave, envolve remédios, psicoterapia e mudanças no estilo de vida. Quando é um caso leve, aí não envolve remédio nem psicoterapia, geralmente se fala sobre as mudanças positivas no estilo de vida. Então você vai fazer meditação, vai fazer exercício físico, vai ter a dieta equilibrada, vai ter uma vida espiritualizada, vai ter uma socialização de qualidade, aquilo tudo que diz respeito a você ter um estilo de vida saudável, que hoje o estilo de vida é adoecedor. Então, você imagina, por exemplo, deixa eu ouvir uma pessoa falando, o médico leu um trabalho científico lá, ele disse, olha, o certo era de 8 horas da noite em diante, a maior exposição de luz que você poderia ter é o equivalente a uma lua cheia, depois de 8 da noite. E se você insistir nisso, em ter luz durante a noite, e passar das 11 horas para dormir, aí sim você está tendo um grande prejuízo. Porque depois de 11 da noite, a melatonina, que é um hormônio natural que começa às 7 da noite, diminui depois das 11, você já perdeu o embalo. Então, você certamente vai adoecer só por esse motivo. Um ponto importante da vida, simplesmente você não obedece à natureza, porque nós temos que obedecer à natureza, assim como sempre existiu, a pessoa dormiu naquela hora, acordava quando o sol clareava, sempre foi assim. Essa história de dormir tarde, com luz e com internet, isso é uma coisa moderna, mas tem gente que é tão jovem que acha que sempre foi assim. E não é. Isso é adoecedor, é antinatural, e nada nem ninguém pode ir contra os limites impostos pela própria natureza. Quem disse isso foi o pai da medicina, Hipócrates. Nada nem ninguém pode ir contra os limites impostos pela própria natureza. Qual o limite da própria natureza? O homem dorme de noite e acorda de dia. Coruja dorme de dia, né? Acorda de noite. Mas nós somos seres humanos. E segundo o filósofo romano também, Sêneca, ele dizia, o Marco Aurélio, que dizia o imperador romano, ele disse, eu acordo e faço o que eu nasci para fazer. Então, você é ser humano, acorda cedo, vai trabalhar, vai cuidar de seus meninos, vai estudar. Eu vou fazer aquilo que eu nasci para fazer. E isso é o normal, isso é o natural, mas as pessoas têm esquecido disso em virtude de orientações erradas quanto a um estilo de vida. Mas é também muito desafiador, assim, para todos nós, né, doutor Hernani? Porque hoje em dia é uma
foi o que se estabeleceu e até mesmo para você modificar qualquer tipo, né, de cotidiano que você tenha, do seu, dos seus filhos, é muito desafiador. Eu vi uma entrevista do dono da Netflix, né? Ele disse que o nosso único e grande concorrente é o sono. No meu governo, esse homem era preso. Ora, esse homem quer acabar com a humanidade, não quer deixar nem o povo dormir, o concorrente dele é o sono, né? Então, no meu governo, o dono da Netflix era preso por essa frase, igual quem vende bolacha. Quem vende bolacha e pão no meu governo era preso também. Ai, meu Recolhia Deus. todas as padarias, os Ai, padeiros, todo Jesus. mundo era preso, porque não tem nenhum cabimento hoje, em 2022, sabendo dos malefícios desses alimentos, carboidratos ultraprocessados, que dá demência, dá Alzheimer. O pessoal ainda está comendo bolacha. Como é que você compra uma Ai, bolacha Jesus. recheada? Como é que você vai na padaria comer bolacha? Então, isso é um crime, você não deveria fazer porque você está se maltratando e tendendo a adoecer em breve. Ai, meu Deus. E para você não adoecer, né, não ficar ali à deriva, a Bela Clínica, que é @a Bela Clínica, você vai ter atendimento de psicologia, nutrição, fisioterapia, podologia e home care, além dos serviços que você também vai ter na estética feminina. A Bela Clínica fica localizada na WHB Business, em frente ao Partage Shop, sala 49. Inclusive a Estefânia, a psicóloga Estefânia Barros está por lá também. E essa demanda que vocês têm, Estefânia, realmente dessas mulheres, né, que chegam com essas dificuldades todas, né, de tirar pão, de fazer exercício físico, né, de conseguir dormir num horário benéfico para a saúde, como é que vocês fazem para orientá-las, né? A questão do sono é de suma importância, né? É fundamental, né? E como ele mesmo disse, né? Não existe você não conseguir dormir uma noite e no outro dia você conseguir, né, processar tudo que você tem que fazer, conseguir dar de conta, e principalmente para uma mulher, né? Uma mulher que é dona de casa, é mãe, trabalha fora, né? Então, primeiramente, tem que dormir, tem que ter aquela noite de sono, tem que se organizar, planejar, né? Fazer planejamento, né? Do seu dia a dia, né? É fundamental. E a questão da alimentação, a mulher entender os malefícios que o que ela está comendo tá fazendo com ela é importante. E isso a gente lá na Bela Clínica, tá? A gente vai estar fazendo um trabalho em conjunto, tanto eu e Marcela, que é a nutricionista. Então, é importante ter esse trabalho da psicóloga junto com outra profissional, tá bom? E aí a gente pergunta ao doutor Hernani também essa questão da mulher procurar o psiquiatra, porque quando procura um psiquiatra ou um psicólogo, o povo já diz logo, tá doida, né? Ou tá doido. É um negócio assim muito sério que a gente precisa desmistificar. E isso, às vezes, muitas vezes, parte das pessoas com as quais a gente convive, né? Marido, filho, às vezes uma amiga, uma irmã, enfim. Diz, você vai procurar um psiquiatra? O que é que está acontecendo, né? Quando você toma essa decisão, vamos dizer, tomei a decisão de mudar a minha vida. E como é que a gente pode romper, doutor Hernani, essa questão, essa barreira que a gente encontra na família? A primeira coisa é saber que a psiquiatria é como outra especialidade médica qualquer, né? E as doenças, elas exigem um tratamento. E, obviamente, se tem um médico especialista nisso, deveria ser feito com esse profissional. A boa parte do que existe são preconceitos infundados. Muitas dessas pessoas, quando vão se consultar e chegam lá, tem uma outra impressão, porque eles veem que o assunto não é o que eles pensavam, né? A pessoa pensa que, por exemplo, vai no meu consultório e eu vou prescrever remédios. Ora, meu caro, se eu prescrevesse remédio, meu serviço fosse esse, eu estava desempregado, porque os outros médicos prescrevem, né? Então, certamente eu faço algo a mais que os outros que não são especialistas não fazem. E você só vai saber quando chegar lá. E quando você chegar lá e começar a falar sobre os seus problemas, você vai ser informado de coisas que você não percebeu. Porque às vezes ele não entende. Por que você não consegue dormir? Ah, é porque você toma café, chá, refrigerante, energético, achocolatados, canela, gengibre. Porque você usa um remédio para desentupir o nariz que tira o sono. Porque você usa um remédio que tem cafeína dentro e você não está sabendo. É um remédio para dor, mas tem cafeína dentro. Aí você não dorme e você fica surpreso e abismado quando você muda isso
você consegue dormir bem, por exemplo? Então, estou dando um exemplo, mas a higiene do sono depende de 50 ou 100 coisas que você tem que fazer para você ter o resultado que você deseja no seu sono. E às vezes, quando você muda esse ponto, toda a sua saúde melhora. E onde você vai saber isso? Só se for com um especialista, né? Nós só estamos empregados porque o nosso serviço é de qualidade. Nós só estamos empregados porque os casos são difíceis e os outros gerais, os médicos gerais, não conseguem resolver. Então, se você tem um caso que é insolúvel e que tem a ver com a sua saúde mental, ou seja, você faz exames e não tem um diagnóstico nenhum, tudo normal, como o povo diz, né? Porque é um erro, o exame normal. Mas o exame está normal, mas o que vale é a pessoa, não é o exame, né? Então, se você está sentindo alguma coisa, então você procura um profissional nessa área e com certeza você vai ter o resultado que você deseja. E o bom é que a gente precisa refletir um pouquinho sobre isso, porque na maioria dos casos, né, a gente vê o paciente ele tem rodado por vários médicos para depois ir lá, ou para o psiquiatra ou para psicóloga. A gente vê isso, né? E o quanto isso precisa quebrar barreira, né? Essa questão do preconceito. Então, se a gente, como o doutor Hernandes disse, se a gente tá aqui é porque a gente, né, tem essa demanda e o outro profissional não consegue, né? Então, a gente tá aqui para quebrar essa barreira, para fazer que vocês daí de casa, né, entendam a necessidade do cuidado da sua saúde mental, né? E a gente tem falado muito sobre a saúde mental no meio da pandemia e pós-pandemia, que a gente vê um reflexo muito grande, que as pessoas pararam e começaram a ver, nossa, eu não tô bem, realmente eu preciso de uma ajuda, né? E aí é que entra a gente como profissional, nós como os profissionais, né? E quem está nos vendo aqui, está vendo que não é nada diferente, nada de absurdo, né? A nossa consulta vai ser isso, é esse mesmo assunto. Mas muitas vezes, doutor Hernando, o que eu penso, né, como leiga no assunto de vocês, é que as pessoas têm medo de se apresentarem como elas realmente são. Imagina, né, você tá de frente com um profissional ou com uma profissional que você vai ter que se desnudar. Muitas vezes você fica até com vergonha ou acha que o profissional vai estar ali lhe julgando porque você fez isso, porque você não fez aquilo. E isso, é como o senhor falou, só vai saber quando você estiver lá, precisando realmente da ajuda, porque o profissional ele vai fazer toda a diferença na sua vida. Eu digo por experiência própria. Faz toda a diferença na vida da gente. Então, assim, vá sem medo. Para o psiquiatra, para a psicóloga, você vai com certeza modificar muito, mas muito sua vida. Bom, vamos aqui para mais uma pergunta. Como lidar com a dependência de se automedicar? Hoje todo mundo tem um remedinho para dormir, né? Eu não tenho não, porque graças a Deus, mas a maioria das pessoas é aquele famoso remedinho ou então outros, porque não dá conta. Precisa dormir, tem que ter o remedinho, a mágica, para poder dormir. Como é que a gente faz para lidar aí com essa dependência de se automedicar? Primeira coisa, você tem que reconhecer que você tem um problema, porque como pode você tomar um remédio que deveria ser prescrito por um médico, né? E você já tomando um remédio, e mesmo que tenha sido prescrito uma vez, porque você continua repetindo, né? Então isso com certeza deve estar errado. E você deve tomar uma decisão, uma firme decisão de eu vou resolver o meu caso. Eu não vou fazer mais um paliativo. Eu não vou tomar mais um remedinho. Eu vou resolver meu caso. E vai perguntar quem sabe como é que resolve. Aí chega lá, com certeza, geralmente, como eu disse antes, o triângulo é esse. Você vai tomar um remédio certo, você vai fazer psicoterapia e vai fazer mudanças positivas no estilo de vida. Geralmente é isso que se propõe a fazer. Cada caso é um caso e vai mudando a situação desses 3 pontos. Mas geralmente é isso que se faz e a pessoa consegue resolver este caso. Porque certamente alguma coisa deve estar muito errada, porque eu não estou tomando remédio nenhum. Graças a Deus. E isso é que todo mundo, a maioria chega no consultório, eu tenho ansiedade, eu preciso de medicamento para dormir. Mas o que está acontecendo? E a gente vai vendo que o paciente, ele já chega com essa necessidade, porque já a mãe falou, o pai E com a falou. solução também, né? É como se fosse assim, não é assim, não é esse caminho, vamos com calma, o que está acontecendo? Mas geralmente chega já assim, eu já preciso entrar com medicamento, já me encaminha porque eu preciso,
Não é tipo assim, eu preciso de outro profissional para me ajudar nessa caminhada. Não, preciso porque eu preciso do medicamento. E outra Né? coisa é que o medicamento, ou melhor, a insônia nesse caso, geralmente é uma consequência de algo. E esse algo tem que ser tratado. Quando se trata o algo, resolve-se a insônia. E não você tomar um paliativo, que é um remédio para dormir, sendo que a origem do problema continua. E muitas vezes também a pessoa vai com medo de tomar essa medicação. Pode chegar a tirar também, dependendo do estilo de vida, o novo estilo de vida que se adequar. Mas com certeza, se você tem um estilo de vida saudável, você restaura a sua saúde e você provavelmente vai conseguir viver sem remédios. Principalmente se você for uma pessoa jovem deveria ter um estilo de vida saudável e ser o suficiente para viver sem remédio durante muitos anos. Oh, glória a Deus. Vamos embora. Luciana está perguntando aqui o seguinte: ela diz que tem 53 anos, dorme sempre às 19h30, mas está sempre cansada. Ela tira a noite de sono, mas não sabe o que é que está acontecendo. E aí? Esse é um parâmetro. Como eu estava dizendo antes, você tem que dormir bem, tem que fazer exercício, tem que ter uma dieta equilibrada, tem que ter uma socialização de qualidade. Mas você, por exemplo, você examinou seus hormônios? Será que existe algum hormônio, né, que está defeituoso, digamos assim, não está no percentual adequado? Ou tem alguma doença, outra física que está causando esse problema? Por exemplo, você pode ter hipotiroidismo e fica cansada e não sabe por quê. Então você tem que ser investigada para saber. Receber um diagnóstico de certeza. Tudo começa daí. A pessoa tem que saber o que tem. Por que você está assim? Por algum motivo. Aí, qual é o diagnóstico? Tem alguma doença? Quando você começar a perceber isso, ou seja, se buscar um profissional para poder investigar e talvez encontrar um motivo, aí aquele motivo vai ser tratado. E a solução, naturalmente, acontecerá em decorrência desse tratamento bem feito. Muito bem, a gente está aqui conversando com o Dr. Hernani Pinheiro, ele que é o atual presidente da Associação Norte Rio Grandense de Psiquiatria, e também com a Estefânia Barros, ela que é a psicóloga que responde pela Abela Clínica, @Abela Clínica, você pode acessar lá, e também o nosso canal no YouTube é Abela Clínica. Bom, chegou outra pergunta aqui, doutor Hernani, deixa eu encontrá-la aqui, é a questão de como lidar com o celular e as crianças. Porque muitas vezes hoje a pessoa diz, pega, meu filho, vá, pega o celular, vá-se embora aí, deixa eu conversar, deixa eu fazer o que eu tenho que fazer. E se tornou até, vamos dizer assim, um alívio, né? Você entrega o celular à criança e se livra ali da criança e do problema que a criança está trazendo. Como é que a gente faz para equilibrar isso dentro de casa? A primeira coisa é, desde jovem, muito criança, né, ter regras. Tudo começa com as regras. A começar sobre você mesmo, que é quem está gerenciando o caso, né? Se você não tem regras para você, imagine. O adulto é você. O adulto, qual é a sua dieta? E você vive na televisão, vive no celular e você quer que seus filhos sejam como, né? Então, quando você começar a viver o ar livre, ter um contato com a natureza, ir a uma biblioteca, por que você não vai à biblioteca? Porque não vai visitar um parente numa situação em que não haja bebida alcoólica e que não haja celular e tinha regras, né? Quando você começar a impor essas regras que sejam justas, nobres, boas, belas, aí você vai ver tudo acontecer naturalmente. Aí quando chega numa situação que você já não impôs regras e está formados maus hábitos, aí esses maus hábitos vão ter que ser gerenciados e se formar bons hábitos. Aí já dá mais trabalho, né? É melhor prevenir do que remediar. É verdade. O exemplo começa, né, a partir dos pais, né, essa pessoa que está aí cuidando, né? Se eu sou uma pessoa que vou sempre estar no celular, então meu filho ele vai ser influenciado a estar no celular, né? E hoje a gente vê muito quando a gente sai para sair, a gente vê as crianças tudo no celular. Olha só, né? Cadê aquelas crianças brincando? Cadê aquelas crianças se interagindo, né? E uma pauta muito importante, né? Cadê o livro? Ai, meu filho ele não gosta de ler, mas você incentivou ele desde pequeno a ler? Você incentivou, ele viu você lendo? Como é que você quer que ele leia, tenha esse hábito se você não tem, né? Se você não tem um hábito de comer bem, sair, né, ar livre, ter um momento com família, se desligar dessa rede social, né, deixar o celular de lado e viver, né? Então, ele vai ser o reflexo que é você dentro de casa. Vocês estão falando e eu estou me lembrando. O que foi que eu fiz hoje já com a Alice Beatriz? Ela tem 6 anos, então assim, qual foi o exemplo que eu dei, né?
Então, assim, realmente é uma reflexão muito importante e interessante que a gente faça no final do dia, para no Uhum, outro dia já ter novas atitudes. uhum. Meu povo, é muita luta, viu? A gente tem que equilibrar a vida e é isso mesmo. Outra pergunta aqui é como lidar com as alterações hormonais na TPM? E quem tem com uso de anticoncepcional e quem também não tem. É, parece que ela fala alguma coisa física, né? Aí, nesse caso físico, alguém que é especialista nisso tem que tratar antes. Na teoria, o psiquiatra só deveria trabalhar quando não existissem doenças físicas, né? Então, no caso desse, você vai procurar um médico, por exemplo, endocrinologista. Aí, esse médico vai tentar gerenciar esses hormônios e resolvendo isso, pode ser que você consiga obter os resultados sem que seja preciso um tratamento com um psiquiatra, por exemplo, porque a sua questão é um problema físico, né? Então, Ui. geralmente não é exatamente separado totalmente, mas começa assim, algo físico pode estar impactando a sua vida psicológica, digamos assim, e primeiro você tem que resolver isso. Quando você resolver isso, se mesmo assim você continuar com pensamentos disfuncionais, com comportamentos inadequados, aí você pode procurar um psiquiatra para saber a respeito disso, se existe um tratamento nessa área. Qual seria a rota ideal para toda e qualquer pessoa, assim, bem utopicamente falando? Qual seria a rota? Começaria fazendo esses exames todos, né? Fazer essa investigação do que está vivendo, do que está, enfim, do corporal também, do orgânico, ou por onde começaríamos? Primeira coisa, todo mundo deveria ter um médico que o conhecesse bem, né? Por exemplo, tem os médicos da família, né? Na Você, Bela Clínica tem. pronto. Aí, então, você, imagine, você tem um médico na Bela Clínica, você vai sempre a ele. Quando você vai fazer um exame, fazer uma avaliação. Ou ele vai na minha casa. Vamos supor que de ano em ano, ou a cada 2 anos, se você é muito jovem, você se encontra com esse médico. Aí ele vai lhe avaliando. E você vai conversando com o médico. Ele lhe conhece muito bem e vai começando a notar diferenças na sua saúde. Aí esse médico geral, ele já vai dar um norte. Pode ser que ele mesmo resolva, como é o comum, o médico geral resolve a maioria dos problemas. Tipo, 90% dos problemas, ele deveria dar um norte ali para você ficar bem. Em outras situações, ele encaminharia e aquele profissional especializado daria um retorno a ele, ou se o caso fosse grave, ficava por lá mesmo com um profissional especializado, né? Então, o norte é esse. Primeiro você tem um médico e esse médico, de sua confiança, vai lhe orientar a como proceder, se você vai precisar ir para o especialista ou vai se tratar com ele mesmo. Entendi. Então, a rota seria essa: você ter um médico de sua confiança, depois esse médico fazia essas orientações, aí o que precisa, o que não precisa, e depois é que se chegaria a essas outras coisas mais comuns, né? Que é a alimentação e o exercício físico. É, todo mundo deveria, por conta própria, estudar. Por que a gente não vai se dedicar a coisas importantes? Porque, por exemplo, eu não posso terceirizar a minha vida financeira. Eu não posso ter algum dinheiro, chegar no gerente do banco e tome conta aí, faça um vídeo. Não, você tem que estudar sobre isso. Porque o dinheiro é a coisa mais séria do mundo. Aí você também não vai terceirizar a sua dieta. Eu confio completamente no meu nutricionista. Não, você vai lá e depois você também vai estudar, vai entender o que é um carboidrato, uma proteína, o que é que tem, como é que tem que se hidratar. Né? Do mesmo jeito, o seu exercício físico. Aí, mas eu tenho um personal trainer, sim, mas você tem que estudar sobre isso. Você tem que saber o que é músculo, qual é o exercício, né? E assim vai. Então, certas coisas você tenha se puder, tem um profissional especializado para lhe orientar, mas você não pode terceirizar completamente. Você tem que se dedicar a isso, porque isso é você mesmo, isso é sua própria vida. E você vai terceirizar a sua vida? Não. Pelo menos as coisas fundamentais você não pode terceirizar completamente. Então eu indico que você estude sobre cada um desses pontos que diz respeito à sua saúde física e mental. Muitas vezes é preguiça, né? De Uhum. cuidar da própria vida. Ter conhecimento, né, é fundamental. Como ele falou, corpo e mente andam junto. Então, você conhecer cada processo, você entender cada processo que você está passando e você fazer parte de cada processo, né? Maioria dos casos é o paciente lá, mas eu tô indo para terapia, sim. Que você está fazendo a terapia? O porquê da terapia, né? Eu tô sendo acompanhada pelo nutricionista, mas tá passando tal dieta, mas o porquê dessa dieta? Por que essa dieta se encaixa, né? Então, você entender. E ele traz uma pauta, né? Essa pauta é muito importante, o exercício, o conhecimento,
né? Não é terceirizar, não é deixar na mão do outro, é sua vida. Então, cuida um pouquinho dela, tenha um pouquinho de conhecimento, né? Tira um tempo da sua vida, um tempinho, tira uma hora, meia hora que você passa no seu celular e vai lá ler um livro, vai ler sobre o assunto, né? Para você poder entender melhor, né? A partir do momento que você entende, né? Tudo aquilo que você está passando, o porquê, você começa também a se ajudar, né? E faz exercício mental, faz exercício cerebral, né? Assim, doutor Hernani? Meditação é um exercício mental, por exemplo, né? Funciona Isso é como... difícil. É difícil. Mas essas coisas são difíceis de ser implementadas porque a gente, se não tiver cuidado, vai sendo tomado pelas demandas do dia a dia, né? E a gente vai esquecendo aquilo que é essencial. Você tem que pensar, o que é essencial na minha vida? O que é que eu tenho que fazer? Porque senão você fica vivendo a vida dos outros. Você tem que ter uma agenda própria. Senão você está na agenda dos outros. Por exemplo, por que ao invés de você escutar uma música, você não toca um instrumento? Por que ao invés de assistir um filme, você não abre um canal no YouTube e grava um vídeo? Por que você não vive a sua própria vida? Por que você vive a vida dos outros seguidamente, né? Você que gosta tanto de falar em política, por que você não se candidata? Ao invés de ficar falando em política, né? E assim vai. Então eu desejo que para você ter melhores resultados, você vive a sua própria vida, você construa a sua própria história, né? Você seja o protagonista desse filme. Porque a maioria das pessoas vive a vida dos outros. Vive assim, como eu disse, escuta a música porque lançaram agora. Ele só escuta a música porque lançaram. É a do momento. Ele não é incapaz de construir o seu próprio repertório, né? Que ele escuta. E por aí vai. Então eu convido você a viver a sua própria vida, que você terá mais chance de ser feliz. É luta, meu povo, mas o resultado é extraordinário, porque você vai realmente passar a se visualizar, fazer as coisas com aquele carinho, aquele apreço por você mesmo, né? Às vezes é muito difícil, mas é possível. Tá? Nada é impossível nesta terra. Inclusive de você acessar aí e se inscrever no nosso canal, a Bela Cast, no YouTube. Inclusive curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo, que é um conteúdo muito bom, muito interessante. Eu digo isso porque a gente está aqui sempre fazendo para você toda semana e trazendo para você também profissionais especializados, muito especializados nas suas áreas, que vão ajudar a gente mentalmente, na questão da nutrição, na questão ali do home care, você ter esses cuidados. Então, minha gente, se inscreva que você vai ter todas essas informações. Inclusive, também seguir a gente lá no Instagram, @abelaclínica, tá bom? Bom, a gente já tá se encaminhando aqui para o final do nosso horário, mas aí eu quero que o senhor, doutor Hernani, dê algumas dicas para a gente fazer. Já falou várias delas aqui no nosso programa de hoje, mas assim, dicas que sejam, que a gente consiga começar facilmente e depois a gente passe para uma nova etapa, vamos dizer assim, mais difícil, que nem videogame, né? Igual a menino. Cada quando vai crescendo, vai ficando mais difícil a criança. Por favor, deixa essas dicas pra gente aqui. As primeiras fáceis, depois as mais difíceis. Tem um livrozinho bem pequeno, chamado Aforismos do Hipócrates, do Pai da Medicina. Ele diz assim: andar é o melhor remédio para o ser humano. Por que ele diz isso? Lá na Grécia Antiga, onde ele morava, é como andar em Ouro Preto ou em Salvador, é ladeira. É só subindo e descendo ladeira. Então, quando ele dizia andar, o melhor remédio do ser humano, porque era um exercício vigoroso. Subir e descer ladeira, né? E quando você andava, aí você olhava para o ambiente, tinha o contato com a natureza. Passava uma pessoa, você se socializava. Você tomava banho de sol, recebia a vitamina D que estão vendendo nas farmácias hoje. Então, talvez você melhore muito sua vida andando, né? Como ele disse. Fácil. Fácil. Outra, ele também disse, nesse mesmo livrinho, que o teu alimento seja o teu remédio e o teu remédio seja o teu alimento. Então, que tal você descascar mais e desembalar menos, não comer muitos enlatados ou engarrafados, você comer o que existe na própria natureza, ou seja, ou uma planta ou um bicho. Olhe para a sua mesa e veja, isso aqui é planta? Aí eu como. Se for bicho, também como. Mas pizza, existe pé de pizza? Não. E pé de macarrão? Pé de açúcar, pé de refrigerante, pé de bochechada. Existe um bicho chamado pão? Não. Então, esses alimentos processados, ultraprocessados, que dentro tem corante, conservante, acidulante, fermento, umectante, eles são adoecedores. Além de você ver isso, você também vê o seu entorno. Você vai almoçar, é ao lado de quem você gosta, é conversando uma coisa agradável, é num ambiente agradável, lá em sua casa. Aí você vai transformando também a sua refeição
num tratamento. Outra coisa que ele também disse nesse mesmo livro, ele disse: todo excesso se opõe à sua própria natureza. É como o povo diz hoje, tudo demais é veneno. Então, que tal você olhar os excessos que você está cometendo? Será que você está bebendo demais? Está engordando demais? O que está demais na sua vida? Aí esse demais vai ter que ser cortado. Quando você fizer essas coisas mínimas, isso vai ter um grande resultado na sua vida. Por exemplo, pare hoje de comer queijo, de tomar leite, de comer açúcar. Dentro de 2 dias você vai ter o resultado na sua vida. Faça um teste você em casa. Eu fiz, e é verdade. Coisa simples. Leite, queijo e açúcar. Pare isso hoje. Daqui a 2 dias você é outra pessoa. É verdade. E assim vai. Muito chocada, porque é verdade. Eu nem me lembrei de dizer isso no meio do caminho, porque é uma realidade. Quando a gente começa a fazer essas pequenas modificações na nossa vida, quando a gente também não tem aquela agonia, como a gente diz aqui, né? Aquela ansiedade de ver logo os resultados, de ver logo as coisas, e a gente tá sabendo que ali é um processo, que tem essa questão também, né, Stefânia? A questão do processo é muito satisfatório. Não se preocupe com o resultado, mas com o seu processo, né? É importante que você se preocupe com o caminhar. O que eu posso conseguir, né? Não colocar metas, não colocar algo que você naquele momento não está preparado e que você não vai conseguir. Só tem que viver o processo. Justamente. Entender o seu limite, né? Procurar uma rede de apoio, né? E a partir daí, você iniciar essa mudança. É importante. Não é difícil, tá? Mas não é impossível. Quais seriam as suas dicas nesse processo, nessas dicas do processo? O doutor Hernando deu algumas aqui, que são antigas, mas que são válidas, parece que eternamente, né, doutor Hernando? Eternamente. E agora, como é que a gente poderia fazer, né? Dicas leves também e depois as mais difíceis. Primeiramente, né, uma das pautas que a gente no início, né, falou, que é entender esse lugar, essa mudança, o que eu quero, né, e saber o que eu tô consumindo, né, entender o que eu tô seguindo nas minhas redes sociais, será que isso está me fazendo bem? Porque a mulher, ela tem muito disso, de se comparar, de exigir o corpo igual da outra, né, achar que o dela é imperfeito, né? Então, começar daí, né? E começar essa questão de se amar, né? De se auto-amar, né? E uma pauta que ele falou muito importante é você entender essas refeições, né? Que eu vou comer, eu tô do lado de quem eu gosto, né? Eu criar esses momentos, né? Eu falei da refeição que foi um exemplo que ele deu, mas tem vários outros. Eu vou escutar uma música, porque eu não escuto junto com aquela pessoa, porque eu não crio aquele momento, né? Memórias afetivas. Justamente, é importante, né? E se rodear de pessoas que vão me fortalecer nesse processo, né? E na maioria das vezes a gente se arrodeia de pessoas, vamos pra festa, é aquele amigo que não contribui. Justamente. Não contribui com a vida da pessoa. Não está contribuindo para o seu crescimento pessoal, né? Você também tem que rever um pouco dessas amizades, um pouquinho desse meio social que você está inserida, se é isso que está lhe fazendo bem, né? Se realmente essas amizades, né, estão lhe ajudando nesse processo. Gente, é muita coisa. Né? Vocês também acharam que é muita coisa, mas não é não, viu? A gente vai lutando e vai aprendendo, vai fazendo diferente. Doutor Hernando, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, muito esclarecedor, sempre muito rico conversar com o senhor. Tem alguma coisa que eu não perguntei que o senhor gostaria de colocar para os nossos web espectadores? Quando ela estava falando agora sobre o processo, né? Eu lembrei também estou falando muito hoje do estoicismo. O filósofo romano Marco Aurélio, que era imperador romano, ele tem uma frase que diz mais ou menos assim: o empecilho é o caminho. Então, quando você estiver no seu caminho, no seu processo de encontrar uma dificuldade, não se assombre, aquele é o seu caminho. Você não tem que ir por outro caminho, aquele é o caminho mesmo, porque em todo caminho você vai encontrar dificuldades. E o melhor ainda, eu lembro de um outro famoso filósofo romano estoico, que é o Epicteto.
Eu li o livro dele chamado A Arte de Viver. É um livro bem curto. E a última frase me tocou bastante. E eu gostaria que você se atentasse bem a ela. Ele diz assim: deste minuto em diante, jure que jamais irá decepcionar-se. Afaste-se do resto da multidão. Decida ser uma pessoa extraordinária e faça o que for preciso para isso. Agora. Minha gente, que sexta-feira inspiradora! Eu tô achando ótimo. Não é bom, não, é ótimo. E melhor ainda se você se inscrever no nosso canal, tá? Stefânia, eu quero agradecer também a sua presença aqui. Quero que você fale alguma coisa que eu não perguntei, mas que você gostaria de destacar. Que nós mulheres, né, não se perca e não se permita se desistir, por mais que seja difícil o nosso processo de mudança, né, e de autoconhecimento para você ver suas fragilidades e entender e respeitar, né, não é fácil, mas que você não desista no seu caminho, na sua trajetória. E não tem como a gente não passar por essas fases dolorosas, não tem como a gente não ir por outro caminho, como o doutor Hernandes colocou aqui, né? E isso é enriquecedor. Você cresce, né? E isso contribui, tá? Nessas partes ruins que a gente acha que não vai conseguir superar. Pelo contrário, né? Isso acrescenta na sua bagagem. Isso vai lhe fortalecer lá na frente. Muito bem, a gente conversou aqui com Stefânia Barros, ela que é psicóloga da Abela Clínica, que você pode seguir tanto no YouTube quanto no Instagram. Lá no YouTube você se inscreve no Abela Clínica e também aqui no nosso Instagram, @Abela Clínica. Também conversamos com o Dr. Hernani Pinheiro, que está aqui sempre disponível para a gente, em Mossoró, atende, enfim, né? Tem aí livros, tem redes sociais, muito bem colocadas ali, de vez em quando ele dá umas pausas, né? Bem estratégicas, para descansar também. Muito obrigada, doutor Hernando, pela sua presença aqui. Obrigado. Então vamos embora, meu povo. Sexta-feira a gente se encontra de novo. É isso mesmo, Tiago? É isso mesmo, Pedro? Vamos embora. Sexta-feira a gente tem mais uma edição do nosso Abela Cash. Até lá.